estão reabertos os trabalhos. Eu queria comunicar a Vossas Excelências que dia 26 do 11, portanto, segunda-feira, haverá a prestação de contas, audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, tá ok? Então, segunda-feira, dia 26, 9 horas da manhã, audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Senhor presidente, uma questão de ordem, rapidinha. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Nós estamos vendo aqui alguns jovens diferentes nesta manhã. Lembrar que são os meninos e meninas que prestaram o concurso público da Câmara Municipal no ano passado, foram os primeiros colocados e os 16 primeiros foram chamados. Dar as boas-vindas a eles e desejar sucesso nessa nova empreitada que eles estão encarando. Eu diria a partir de hoje que talvez até uma sessão seja uma novidade, talvez alguns deles nunca tenham estado aqui na Câmara por ocasião de uma sessão. Então eles sabem como é feito tudo, onde começa tudo, e talvez a complexidade dos trabalhos o assuste um pouquinho, mas eu tenho certeza que no decorrer do tempo, com rapidez, dada a boa vontade deles, irão estar aí se integrando a todos os serviços aqui, os trabalhos do Legislativo. Que Deus, então, realmente ilumine a todos e que eles tenham uma longa caminhada e consigam ficar na Câmara, passem o seu estágio probatório até os seus dias de aposentadoria. Era isso, senhor presidente. Muito bem lembrado, vereadora Ana Tonelli. E aí teremos novos companheiros aqui, né? Eu quero lembrar a todos que amanhã nós temos também, aqui, né, dona Vilma? Audiência pública do projeto de lei 9.857 do senhor prefeito municipal, que fixa critério para execução e manutenção de calçadas. Então, amanhã, a partir das 9 horas, também, audiência pública nesse plenário, tá ok? Lembrar a todos também que encerra dia 22 de novembro, quinta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao orçamento. Esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após essa sessão, que será discutido os projetos de lei 9.881 de 2007, senhor prefeito municipal, que reclassifica os cargos públicos da Fundação TV Educativa, e o projeto de lei do senhor Ari Fossen, que autoriza o convênio com a União das zonas eleitorais do município. Portanto, é um projeto do TRE que autoriza o convênio com a União das Zonas Eleitorais, que será logo após a sessão. Eu queria aqui parabenizar o nosso amigo, aqui eu faço em nome de toda a Câmara, o Henrique Jamel Crispim, que é o novo diretor do Museu Histórico de Jundiaí, Museu Histórico e Cultural. Então, Crispim, parabéns, essa presidência aí dá os parabéns a você, sabe que da importância que o Crispim tem na comunidade de Jundiaí, tá ok? Então, Crispim, muitos parabéns aí, muitas felicidades, que Deus abençoe você nessa caminhada aí, é o novo diretor do Museu Histórico de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, o senhor disse aí que Deus o abençoe. E falando na bênção de Deus, gostaria de registrar a presença do pastor Lídio, nosso pastor missionário, que chegou ainda ontem de uma viagem missionária no Panamá e o Equador, e hoje já está aqui prestigiando a sessão da Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Registrado, então, a presença do pastor. Próximo item da pauta, veto parcial ao projeto de lei do senhor prefeito Ari Fossen, que autoriza o convênio com a União do Ministério do Trabalho e Emprego para repasse financeiro para o projeto Juventude Cidadã. O projeto está... ele só está em votação, não tem discussão do projeto.
Encerrada a votação. Com 6 votos favoráveis, 8 votos contrários, com 14 votos, 2 ausentes, foi mantido o veto do prefeito. Veto parcial. Segundo item da pauta do dia, é projeto de lei 9.878 do senhor prefeito Ari Fossi, que autoriza o convênio com entidades públicas particulares ou profissionais especializadas para a realização de oficinas culturais. O projeto de lei 9.878 está em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nos chamou a atenção desse projeto, quando tramitou pelas comissões de Justiça e Redação e de Orçamento, a abrangência das entidades que se pretende conveniar. Quer dizer, é uma incógnita. O senhor chefe do Executivo quer celebrar convênio com entidades públicas, particulares ou profissionais especializados em regime de cooperação para a realização de oficinas culturais. Eu gostaria de alertar os senhores pelo papel desta casa. Então, nós estamos endossando o senhor prefeito a contratar quem e quantas pessoas, porque aqui ele está deixando a questão do lado, está optando, está sendo facultativo a contratação de pessoas, através de convênio. É a coisa mais estranha que eu já vi. Como eu posso conveniar uma pessoa física pelas suas qualidades ou pelo seu trabalho? Então, nesse sentido, eu achei interessante a sugestão da emenda que foi acatada pela Comissão de Justiça e Redação, no sentido de que cada convênio firmado entre a Prefeitura, que não vai mais passar aqui pela Câmara, porque isso é uma autorização em bloco, que seja remetido para ficar apenso ao projeto de lei. Entretanto, a gente está sugerindo uma emenda também, senhor presidente, senhores vereadores, no sentido de direcionar e qualificar um pouco melhor que instituição vai ser conveniada, e extinguindo a possibilidade de contratação de profissionais especializados. Profissionais especializados, qualquer órgão público pode contratar por notório saber ou fazendo contrato de prestação de serviço com começo, meio e fim. Conveniar a pessoa física, estava até dando um exemplo aqui para a nossa companheira, colega vereadora Ana Tonelli, que talvez não seja uma área afim, mas ela pode ser contratada, conveniada, para fazer um curso de radiodifusão. Por quanto tempo? Porque a vereadora Ana Tonelli, ou porque a senhora Ana Tonelli? Porque por conta da experiência dela? Então, que seja contratada por tempo determinado para aquela função, para dar oportunidade para outros tipos de instituições e pessoas que podem ser contratados, sim, através de uma instituição. Se é um artista plástico, que ele seja vinculado a uma instituição, uma associação. Se é um professor de alguma outra área musical, que seja ligado a uma entidade, a uma instituição. E que essa instituição seja sem fins lucrativos. Então, a gente deu uma direcionada para fechar um pouco a abrangência dessa intenção, que eu acho que é nociva até a nossa função enquanto parlamentar. Nós estamos aqui para avaliar os convênios firmados. E aqui nós estamos permitindo que se contrate quem e como a Prefeitura determine. Então, eu chamo a atenção dos senhores para essas duas emendas. Uma foi sugerida pelo jurídico e outra após a nossa análise, restringindo
a contratação de profissionais especializados, pela abrangência e pela falta de controle que teríamos, e restringindo, então, a contratação, possibilitando a contratação de instituições públicas ou privadas, desde que não tenham fins lucrativos. Senão, o processo é claro. Tem aí a lei de contratação de licitações, e que se faça o processo que tenha que se fazer, e não simplesmente nós endossarmos aqui contratações por menor e por menos, não é a questão quantitativa e financeira só, é a questão mesmo de dar oportunidade e de uma forma mais equânime de dar a possibilidade das pessoas prestarem essa parceria à Prefeitura de Jundiaí. Então, nesse sentido, nós aprovaremos o projeto de lei com essa restrição e pedimos o apoio dos senhores para as emendas que estão insertas no projeto. O projeto de lei de número 9.878 continua em discussão. Com a palavra, vereador Julião. Projeto, para mim. Marilena. Vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 9.878, de autoria do prefeito municipal, que autoriza convênio com entidades públicas, particulares ou profissionais especializados para a realização de oficinas culturais. Eu acho que poderíamos dizer, senhor presidente, da importância que a gente entende nesse projeto de levar, através de convênio, e o que diz a lei, que ela é bastante simples, né, o projeto de lei em si, que diz que o termo de convênio a ser celebrado obedecerá à minuta constante do anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei, no seu artigo 3º. A execução de cada convênio de que traz esta lei será procedida sem ônus para os cofres públicos. E o que diz a minuta, no seu parágrafo 1º. O presente convênio tem por objetivo a realização de oficinas culturais nas diferentes áreas de produção cultural, incluindo o artesanato, com prazo de duração de 2 anos, e será promovido pelo conveniada ou conveniado em regime de cooperação com a Prefeitura, visando ampliação de meios de acesso à cultura à comunidade de baixa renda. Senhor presidente, quero entender e vou dar o meu voto favorável ao projeto como um todo, à emenda proposta pela Comissão de Justiça e Redação, mas votarei contrário à restrição de que profissionais possam celebrar convênio com a Prefeitura. A partir do momento que todos os convênios serão mandados, serão encaminhados, serão auditados pela Prefeitura, pelo tribunal competente e pelo Poder Legislativo, não cabe a nós restringirmos a possibilidade de trabalho na nossa cidade e mais, a possibilidade de levarmos conhecimento às camadas mais necessitadas da nossa sociedade. Chega de termos a obrigação de nos filiarmos a qualquer tipo de associação.
Eu acho que está em discussão agora a questão do imposto sindical, a obrigatoriedade de pagarmos o imposto sindical. E nós agora aqui vamos obrigar aqui profissionais capacitados, que muitas vezes já exerceram o seu mistério durante a vida inteira e que agora, às vezes, querem até prestar talvez um serviço benemérito, serem obrigados a se filiarem, a entrarem, a pertencerem a alguma instituição para poder levar os seus conhecimentos às comunidades que mais necessitam na nossa cidade. Portanto, votarei contrário à emenda número 2, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei 9.878 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, estava aqui ouvindo atentamente e estou lendo aqui a emenda da vereadora Marilena Negro. E aqui ela diz: onde se lê, ou ainda com profissionais especializados, leia-se sem fins lucrativos. Portanto, a vereadora não está querendo que as pessoas não trabalhem. O que a gente está querendo é conversar e discutir melhor. Ela deu até um exemplo aqui, no caso da vereadora Ana, que trabalha com locução, vai lá, então contrata para ela fazer. Aí começam os contratos de qualquer forma e de qualquer maneira. E não é isso. Nós não somos contra que ninguém trabalhe, não é esse o problema. Nós somos a favor que se tenha o controle, porque senão só vai trabalhar depois os amigos do rei. E o vereador que me antecedeu fala tanto que acontece isso com os aloprados, com a República Sindical, citou até o exemplo aqui, Deus do céu. E se a gente cita o exemplo do que acontece lá em Brasília, a gente não quer que aconteça lá, por que a gente vai permitir que aconteça aqui? Se está errado, e está errado, muitas coisas que acontecem em Brasília, nós, como vereadores, não podemos deixar acontecer aqui. É por isso que a gente está aqui para discutir isso. Me permite então, eu uma parte, concordo, não, vereador? já cedo já, vereador. Concordo que o vereador pode ser a favor ou contra, e aí é tranquilo, mas não dá para a gente olhar só o que acontece em Brasília, e lá acontece muita coisa errada, mas porque acontece coisa errada lá, aqui a coisa muda. Tem uma parte, vereador Julião. Não vou discordar jamais do que o senhor disse, que em Brasília acontecem coisas erradas. Fico feliz de ver que o senhor reconhece o erro que acontece lá em Brasília. Lógico. E por isso mesmo que fiz questão de dizer que votarei favoravelmente à emenda 1, que traz para esta casa o poder de fiscalização dos contratos. Todos serão encaminhados para cá. E disse que votaria favorável a essa emenda, mas sou contra a restrição colocada na emenda 2. Se nós não queremos privilégio, nós não podemos dar privilégios. Nós não podemos dizer que só sem fins lucrativos, senhor vereador. Todo mundo tem direito de participação e de poder ter acesso ao trabalho, senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Para não tirar o tempo do vereador que está na tribuna e também me reportar às últimas falas. Existem processos públicos para selecionar pessoas e eles são impessoais. Então, nós defendemos a impessoalidade. Quando nós pedimos para que se insira ou se modifique aí a versão dada pela Prefeitura, é no sentido de permitir que as pessoas participem de uma forma clara. Da forma como está, não está claro. Hoje, a Prefeitura já existe mecanismo para ela fazer uma compra direta, tem limite para valor de compra direta, e ela contrata quem ela quiser naquele limite para executar determinada tarefa. Ela pode, se a pessoa tiver notória especialização, então tem que ser aquela pessoa, ela também tem esse recurso. O que eu não acho correto é a Câmara autorizar, sem qualquer critério, simplesmente na confiança de que a Prefeitura vai contratar pessoas que ela entenda importantes. Então, ou participa de processo público, e aí ela tem esse recurso, mas não, eu acho que é esse o papel. Não é privilégio a Câmara ter o poder de decidir. Não acho privilégio ter aqui a cópia, simplesmente, da minuta do convênio que vai ser feito. É muito pouco para a Câmara. A Câmara tem que autorizar, teria que autorizar um a um. Da forma como está, eu defendo, mais uma vez, que o projeto seja aprovado com as emendas. Senão, perdemos a nossa noção aqui de trabalho.
Com a palavra, o vereador Gerson Arthur. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júlio, pelo debate. Vereadora Marilena, por mais esse esclarecimento. Mas eu acredito que é isso, que é essa a importância, que nós, ou a gente vem e põe o pé no chão, que nós estamos aqui em Jundiaí e que nós fomos eleitos para ser vereador de Jundiaí, e aí, como cidadãos, podemos discutir tranquilamente o que acontece em Brasília. Eu, ainda que seja afiliado ao PT, eu sei quando acontecem problemas no governo, seja no governo federal, estadual ou municipal. Quer dizer, eu não por ser filiado no PT, eu não tampo os meus olhos e acredito que está tudo correto. Pelo contrário, a gente procura somar, discutir para melhorar. Mas como vereador eleito da cidade de Jundiaí, eu quero e gosto de fazer a discussão local. Aliás, é isso que nós fizemos enquanto juramento. Então não dá para toda hora a gente tentar escamotear e discutir Brasília, porque aí nós vamos... Tem coisa para discutir para caramba, coisa certa e muita coisa errada, infelizmente. Mas como vereador, a gente tem muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada para discutir. Senão a gente vai... Me permite mais uma parte, né, vereador? Tem uma parte, vereador. Eu acho que está faltando, vereador, por parte de Vossa Excelência e de quem já me antecedeu, a leitura do artigo 3 do projeto de lei, que diz: a execução de cada convênio de que trata esta lei será procedida sem ônus para os cofres públicos. Não tem custo ao erário. E mesmo assim sou favorável a que nós fiscalizemos os contratos, vereador Gerson Arthur. Mas não de impedir que se contratem, que se faça convênios com pessoas particulares que tenham capacidade para exercitar o que pretende. Então, dentro do aparte do senhor, que está aí com o projeto lendo, quer dizer, nada impeça que a gente tenha essa emenda para garantir. A gente só vai estar garantindo que tudo aconteça, não restringe. Mas conto com o apoio dos vereadores à emenda da vereadora Marilena e também no intuito da gente discutir e fazer essas discussões da nossa cidade, o que compete a essa Câmara Municipal vereador. Fazer. Uma parte. Tem uma parte, vereador Carlão. Tem. Não, o vereador Júlio colocou o artigo 3º, a execução de cada convênio que será essa lei será procedida sem ônus para os cofres públicos. Só que o parágrafo 1º do termo de convênio, do artigo 3º, dentre os encargos assumidos pela conveniada ou conveniado, está compreendida a concessão de 20% de vagas gratuitas. Quer dizer que não é que não vai ter ônus. Quer dizer, vai ter que ser distribuído vagas gratuitas a candidatos alunos bolsistas. Então, dá dupla interpretação, a questão de gratuidade ou não, sem ônus ou não. Questão de ordem, senhor presidente. Que a questão sem fins lucrativos contempla o que a vereadora Marilena se ateve aí com a questão da sem fins lucrativos. Aí no questão de ordem, vereador Julião. Para esclarecimento. Se o vereador tivesse lido o parágrafo 2º, ele teria lido o seguinte: para custeio das despesas a seu cargo e remuneração de seus trabalhos, a conveniada poderá manter alunos mediante a cobrança de mensalidade em importe a ser estabelecido com aprovação prévia por parte da Prefeitura. É daí que advém os seus recursos. Então, quem for conveniado poderá cobrar, desde que tenha alunos que queiram pagar. E dos alunos, 20% serão destinados a bolsistas, que serão selecionados e indicados pela Secretaria da Cultura, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Acho que é muito rico o processo de discussão. Eu sei que o senhor vai ser condescendente com essa permissão. Na verdade, nós batalhamos aqui pela questão da impessoalidade. Então, a partir do momento que eu autorizo a contratação, vinculação, são pessoas que vão prestar indefinidamente, nós não mais teremos a oportunidade de opinar nos convênios, eles poderão ser renovados, essas parcerias renovadas, e essas pessoas poderão prestar graciosamente, que seja o serviço à prefeitura, mas elas estão tendo preferência.
Elas estão tendo preferência. Então, na questão da impessoalidade, nós defendemos que não seja feito convênio com profissionais se eles não estiverem vinculados a uma entidade, a uma instituição. Para encerrar, Vereador, então, conclua, por favor. Para concluir, senhor presidente, só quero acrescentar que houve aqui menção ao movimento sindical. O senhor sabe, eu, como outras pessoas aqui são do movimento, estamos à disposição para debater a hora que for, e poderia até ter contribuído aqui o líder sindical João Henrique, representante da força sindical aqui na nossa região, no estado, que estava aí à disposição, e aí não foi discutido, mas a gente está à disposição para discutir a hora que for com o vereador Julião. Não só isso, como aquilo que o vereador quiser, porque sempre é muito rico e muito bom esse debate. Obrigado, senhor presidente. Vereador. Questão de ordem, vereador Julião. Não, apenas para dizer que eu acho que seria interessante se os sindicatos, né, pegassem essa bandeira, ao invés de fazer o que a gente está vendo em Brasília, se fazer a pressão, que é justa, eu acho que é legítima, mas que fizesse sim uma discussão de público, explicando a cobrança de quem é filiado, de quem não é filiado, de um dia do seu trabalho, porque isso tem gerado muitas dúvidas ao longo do tempo e tem gerado situações às vezes muito complicadas para que a gente tenha explicações. Então acho que o sindicalista vereador Gerson Sartori, o sindicalista nosso amigo João Henrique dos Santos e tantos outros sindicalistas amigos da gente, o Eliseu, a Helenir, poderiam e deveriam promover, não só nas assembleias que fazem nas suas categorias, que a gente sabe que muitas vezes você não tem uma representatividade ali dentro da categoria, mas que se fizesse um esclarecimento de tudo, de como isso foi colocado, de como isso acontece, de que maneira. Nós estamos vendo agora, né? Eu não sou sindicalista, certo? Pertenço aos sindicatos odontologistas por obrigação legal, né? Mas não sou sindicalista, nunca tive um cargo em sindicato, então não conheço a legislação, conheço aquilo que leio, conheço aquilo que escuto, que vejo através de reportagens. Então seria interessante se promovêssemos na cidade, vereador Gerson Sartori. Fica dada aqui uma sugestão ao senhor pela CUT e ao João Henrique dos Santos pela força sindical, né? Que façam um grande debate, explicando à população leiga e não leiga no assunto de como isso se procede. Acho que seria interessante. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Bom, o João já está aí, já ouviu? Vou sugerir ainda que o pessoal está direto aí em programas, tem o Domingo Debate, está aí o Admilson, está tudo isso. Com certeza seria um bom debate e acredito que pode até trazer também o pessoal dos empresários, que apesar de sempre ficar meio assim, mas também participam e também recebem. E também, senhor presidente, dizer que já está em minhas mãos aqui, a secretaria já trabalhou, e eu tenho aqui um requerimento e peço o apoio de 11 vereadores. Requeiro à mesa, vou ler para ver se eu consigo pegar essa assinatura depois. Requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o soberano plenário, e solicite ao chefe do executivo as seguintes informações: qual o custo total das obras, quais as empresas que prestaram o serviço, qual o inteiro teor dos contratos firmados com cada empresa que prestou o serviço na execução das obras, qual o inteiro teor do edital de convocação para a licitação das obras e os recursos para a execução das obras foram provenientes de quais receitas. Estou falando aqui sobre o parque da cidade, então, agora na qualidade de vereador e não de dirigente sindical, mas eu gostaria de saber quanto custou essa obra, e aí eu peço o apoio dos vereadores para que também a gente faça esse debate necessário nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, voltando à pauta, mas antes, questão de ordem, vereador Cachan. A minha questão de ordem é apenas para, após um telefonema, o retorno do secretário de Obras, Edmir Pedro Vitor, sobre a forte chuva de ontem à tarde na cidade de Jundiaí e sobre algum vazamento também na nova e moderna rodoviária da nossa cidade. Refere-se o senhor secretário que realmente na chuva que se deu na cidade, ele enviou já os funcionários, ele citou o nome de Edson e Carlão para a nova rodoviária para verificar se haveria algum vazamento ou não. E foi constatado, sim, 2 pontos de vazamento
não entendi se foi nas venezianas ou ao lado da veneziana, mas dos vazamentos anterior, inclusive da forte chuva que já houve aí uns 15, 20 atrás, que realmente choveu muito forte dentro da nova rodoviária, diz que, segundo palavras do senhor secretário de Obras, que inclusive mencionou o senhor José Aparecido dos Santos também, que é um senhor de toda a nossa confiança, ex-vereador, eterno vereador dessa casa, que hoje administra a nossa rodoviária, que 99% já foram sanados os problemas de vazamento. E deu certeza também que na próxima chuva, esse 1% que se refere a esses 2 pontos de vazamento, praticamente não haverá mais problema na nossa rodoviária. Então, isso daí, como eu fui mencionado como presidente da comissão de obras da casa, é claro que nós já assumimos o compromisso e já fomos atrás, correndo, porque a comissão de obras não pode parar, inclusive em falar a pura verdade e a realidade dos fatos. Muito bem, vereador Cachan. Portanto, a resposta do presidente da comissão de obras para o vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Eu não posso deixar de comentar aí essa fala do vereador que defendeu aí a rodoviária. Não é possível, chove, não foi a chuva de ontem, qualquer chuvinha chove dentro da rodoviária, chove dentro dos guichês, molha o computador, molha tudo. Quer dizer, as pessoas que trabalham lá falam disso o tempo todo. E ainda bem que tem o Edson e o Carlão, né, que são daqui a pouco vão virar secretários de obra, diretor, porque eles foram lá e resolveram tudo. Espero que na próxima chuva a gente não tenha que falar do mesmo assunto aqui. Infelizmente, eu acho que nós vamos falar, viu, vereador Gerson? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cachan. Eu gostaria, inclusive, na fala do nosso companheiro Cláudio Miranda, eu gostaria que fosse constatado e confirmado que o vazamento dessa vez pegou os guichês. Inclusive, esqueci de mencionar que realmente nas plataformas, durante o temporal e muito vento, realmente alguma coisa de água foi para a plataforma, mas devido ao forte vento que soprava na cidade. Mas não me consta aqui que choveu novamente nos guichês, em cima das passagens ou em cima de alguma pessoa que esteja trabalhando dentro da rodoviária. Segundo as informações do senhor secretário de Obras, Ademir Pedro Vitor. Questão de ordem, senhor presidente. Só uma sugestão. Eu vou dar uma questão de ordem, Vossa Excelência, mas vou sugerir aos nobres pares que voltemos à pauta, né? Que daí teremos o grande expediente, apesar de haver um acordo, mas a gente respeitar a pauta, a ordem do dia, tá ok? Então vamos fazer esse acordo para que eu não tenha, né, assim que seguir o regimento como eu gosto de seguir, tá ok? Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. É só sugerir para pedir a fita da TV Tem. E aí, como dizia minha nona, é só contar quantos bardes tinha no chão para pegar as goteiras, que aí nós vamos ver o que foi que aconteceu. Eu tive a oportunidade de assistir, mas é só pegar a fita, pedir, requisitar a fita que passou pela televisão ontem e foi aos olhos de todo mundo. Tinha barde que não acabava mais lá para o chão, presidente. Projeto de lei 9.878 continua em discussão. Com a palavra, vereador Val. Isso é culpa do Gerson. Senhor presidente, nobres pares, o projeto de lei 9.878 é um projeto que ele prevê aí a realização de oficinas culturais, e nesta emenda de número 2, eu votarei também contra essa emenda. A autora, ela foi muito clara que ela centraliza a impessoalidade. E na minha ótica, aprovando esta emenda, é que vamos levar para a impessoalidade. Uma vez que a emenda diz que onde se lê profissionais especializados, substitui a emenda aqui dizendo para pessoas que não têm fins lucrativos, né? Ou seja, entidades, né, sem fins lucrativos. Aí estaríamos, sim, caracterizando o convênio somente com a entidade sem fins lucrativos. O amor, a caridade é feita voluntariamente, não é imposta por lei. Isto é algo que deve partir do indivíduo ou
A entidade, se assim tiver como mérito o alvo principal, este fim, sim, deve ser, então, exercido por ela. Então, uma vez que ela se deixa à disposição, através de seus membros, para realizar os trabalhos, que é muito louvável, lindo, e precisamos dessa entidade, devemos, sim, fazer tudo para que isto aconteça. Já, para que se aconteça isto, não podemos dizer somente às entidades. Se quisermos mesmo deixar aberto, as pessoas que gostariam de ser remuneradas, que são especializadas, que são profissionais capazes da área para fazer essas oficinas acontecerem, elas se candidatam, façam o seu convênio e, se quiserem, doem o seu pagamento, porque seria a mesma coisa dizer, olha, só vai fazer isso quem quiser trabalhar de graça. E ninguém gosta de trabalhar de graça. Hoje nós vemos um ditado tão comum, até o relógio tem que dar corda ou comprar a bateria. Mas as entidades que quiserem, eu acredito que podem se candidatar. E as pessoas que quiserem fazer caridades, amor com o resultado do seu trabalho, isso é muito bonito e louvável. Por isso votarei contra a emenda. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 9.878 continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o projeto de lei de número 9.878 foi aprovado. Vamos para a emenda de número 1, que prevê que, após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópias dos respectivos convênios para juntada aos autos. Ixi. Está em votação. Maria Helena. Comissão. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que não vota, a emenda de número 1 está aprovada. Vamos passar agora para a emenda de número 2 ao projeto de lei 9.878. Está em votação. Com 4 votos favoráveis, 5 votos contrários, 4 abstenção, 2 senhores ausentes e essa presidência que não vota, a emenda foi rejeitada. Projeto. Justificativa de voto do projeto 9.878, da vereadora Maria Helena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o resultado desta votação ao projeto de lei sendo aprovado é unânime, que todos
gostaríamos que a Secretaria de Cultura desenvolva seus trabalhos em todos os níveis de sua atuação, com acompanhamento, com controle social do Conselho Municipal de Cultura. E a votação das emendas, inclusive, me deixa satisfeita no sentido de que essa matéria não estava clara. Não estava clara. Embora o peso aqui da base do governo tenha que definir pela votação favorável ao projeto, para mim é muito claro que temos dúvidas e da competência da Câmara. Quer dizer, nós estamos deixando à Prefeitura a responsabilidade de fazer suas parcerias sem a avaliação do Legislativo. Então, foi isso que foi autorizado aqui. A Prefeitura vai poder fazer seus convênios, fazer as suas parcerias com qualquer pessoa, com qualquer instituição. Sabemos que temos instituições e organizações na cidade idôneas, de respeito, que congregam profissionais. Mas talvez elas não sejam procuradas e sejam feitos convênios com pessoas físicas, parcerias com pessoas físicas, artistas, cidadãos aí envolvidos na área cultural, mas que não tenha junto de si uma instituição. E era essa a nossa pretensão, que ele estivesse, sim, mas revestido da constituição jurídica, de uma personalidade jurídica, de uma associação, de uma organização social. De qualquer forma, eu agradeço o tempo para minha justificativa de voto, que foi favorável ao projeto, com essa restrição. Obrigada, senhores vereadores. Próximo item da pauta, projeto de lei 9.683, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 6.346 para prever assistência infanto-juvenil em asma e bronquite. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, seu autor, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei 9.683, que prevê o convênio em entidades públicas, particulares ou profissionais especializados para a realização, aliás, pulei aqui, para prever assistência infanto-juvenil em asma e bronquite. Já estava lendo de cima, senhor presidente. O projeto é muito simples, ele já está em vigor, mas ele era um tanto restrito. Nós apresentamos este projeto, tivemos um parecer contrário no passado, mas os nobres pares entenderam a necessidade da realização deste programa na cidade. Inclusive, na época, discutimos, e me parece que a autoria do projeto já em vigor era de um vereador, de um ex-vereador desta casa, o vereador Felisberto Negre. O projeto, ele só trazia benefício para as crianças que estivessem no ensino municipal, na rede já, e em crianças carentes. Nós apresentamos o projeto, incluindo crianças, adolescentes, pais, educadores, enfim, para toda a população. E, por isso, nós o reapresentamos, já para que possa ter este atendimento maior, com ginásticas, respiratórias, enfim, com profissionais, inclusive acrescendo também a iniciativa privada, academia de ginásticas, profissionais de saúde que queiram fazer parte deste programa, sempre assistido pela Secretaria Municipal de Saúde. É um projeto simples, porém de grande relevância, que vem contribuir para a saúde de nossa população de Jundiaí, saúde que anda necessitando cada vez mais de melhorias, como temos visto num quadro tanto municipal como aí de todo o Brasil. Portanto, eu venho pedir aos nobres pares o apoio a este projeto, para que possamos aprová-lo e depois ter aí uma condição melhor ainda para contribuir na saúde de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 9.683 continua em discussão. Em votação.
Vereadora. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência que não vota, o projeto de lei 9.683 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas está aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem, seu autor, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de agradecer, no nome de Vossa Excelência, o vereador Tico, todos os vereadores desta casa, por entenderem da relevância do projeto e terem aprovado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Próximo item da pauta, moção de apelo do vereador José Carlos Ferreira Dias à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei 786 de 2007 do deputado Jorge Tadeu, que estabelece a obrigatoriedade do poder público em oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental. A moção está em discussão. Com a palavra, seu autor, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, moção número 182, de apelo ao departamento, departamento, não, está aqui, deixa eu dar uma olhada na moção. Está aqui. Moção 181, apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei 786/2007 do deputado Jorge Tadeu, que estabelece obrigatoriedade do poder público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental. Senhor presidente, senhores vereadores, que as boas condições físicas das crianças que iniciam o ensino regular são fatores determinantes para o sucesso da vida escolar desses pequenos cidadãos. Que o ideal é que fossem realizados exames de acuidade visual e auditiva no momento do ingresso, para que a criança tivesse seu processo de aprendizado efetivado sem maiores interferências, conforme texto que nós lemos aqui anexo. Que raramente isso ocorre, principalmente com crianças oriundas de famílias de parcos recursos e informações, o que pode comprometer toda a vida escolar destes pequenos, vez que quase sempre tais problemas são de longa data e não foram detectados a tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, tem muito mais ainda. E ser este o momento em que o poder público deve fazer a inserção necessária para a salvação e a vida escolar desses pequenos cidadãos, já que o indivíduo que porte deficiência em seu aprendizado terá uma vida escolar precária e, por conseguinte, não será o profissional gabaritado para o mercado de trabalho. Que uma nação só obtém no mercado crescimento com investimentos sérios em educação e saúde. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa moção é de grande importância para a nossa sociedade, para nossas crianças, para nossos alunos. E digo mais, são 2 itens que com certeza nós vereadores desta casa,
como nosso companheiro, nobre companheiro, vereador Gerson Sartori, senhor presidente desta casa também, o vereador Tico, sabe que o ponto fundamental hoje da sociedade brasileira, com certeza, é a educação e a saúde. E eu digo mais, a educação é para todos, e todos com certeza lutando por uma educação para este país. Então, portanto, na saúde, na educação e outros itens que virão por aí, este vereador sempre atento junto com os demais vereadores dessa casa, para que nós aprovarmos aquilo que é realmente de interesse da sociedade. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, público presentes aqui nesta casa, e digo mais, quero aqui cumprimentá-los a todos e peço aos senhores o voto favorável pela moção do vereador José Dias, uma moção que realmente vem de encontro com as necessidades das crianças, dos familiares, daquelas pessoas que realmente merecem um cuidado especial. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são até uma parte, vereador. Eu não poderia deixar de falar, como o senhor disse na última sessão, o vereador Zé Dias está sempre antenado e de acordo com a necessidade da população, não só de Jundiaí, mas de todo o Brasil. Parabéns pela moção, vereador Zé Dias. Eu agradeço, vereador Gerson Sartori, sempre atentos nas palavras, não só do vereador Zé Dias, mas sim de todos os vereadores. É um batalhador, lutador pela esta cidade no qual foi eleito com uma grande margem de votos, né? É isso que o povo precisa, de representantes que vai à luta, que vai de encontro com as necessidades daquelas pessoas que nos procuram. Pessoas, com certeza, o vereador, o prefeito, quem seja que for, se ele é um representante, ele se torna um representante junto com a sociedade. O que adianta um representante que fica escondido? Então, portanto, esta Câmara é um exemplo de trabalho, é um exemplo de seriedade e, portanto, eu faço parte também desse colegiado, como disse o nobre companheiro, o vereador Antônio Caixão, que está atento nas palavras do vereador Zé Dias, e, portanto, eu agradeço as palavras dos vereadores e agradeço todo o povo aqui presente nesta casa, quase 12 horas, mas com certeza nós iremos muito mais para atendê-los às necessidades também dos jovens que estão aqui presentes, esperando mais essa sessão extraordinária daqui a alguns minutos. Parabéns e eu muito obrigado, e essas são as palavras do vereador José Dias. A moção de número 181 do vereador José Carlos Ferreira Dias continua em discussão, em votação. Com 10 senhores vereadores aprovando a moção, 5 senhores vereadores ausentes e essa presidência que não vota, a moção de número 181 de 2007 do vereador Zé Dias está aprovada. Esta presidência recebe o requerimento ao plenário de adiamento para a sessão ordinária do dia 26 de 2 de 2008, da apreciação da moção de número 180 de 2007, do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, de apelo ao Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, o DAESP, por execução de obras de melhorias no Aeroporto Estadual de Jundiaí, Aeroporto Comandante Rolim. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão. Só para corrigir, a moção é 182 e não 180. Foi passado errado, então... Para a questão de taquigrafia, tudo isso. É a 182. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Até para ganhar tempo, para nós não... Já estamos já com o horário avançado da sessão, só para justificar rapidamente que existem novos dados, nós iríamos fazer uma audiência pública para discutir a questão do aeroporto, mas estive ontem com
algumas pessoas que têm mais informações, nós vamos adiar para depois poder discutir melhor. Eu peço a compreensão dos vereadores para aprovar esse requerimento de adiamento. Bom, já alterado então o número da moção, o requerimento ao plenário de número 182, o requerimento de 1248 está em discussão, em votação. Com 10 senhores vereadores votando pela aprovação do requerimento, 5 senhores vereadores ausentes, essa presença que não vota, o requerimento ao plenário está adiado. Questão de ordem, senhor presidente. Aprovado, portanto, adiado. Não, só para falar da presença aqui do Henrique Carlos Parra, que é funcionário da nossa Caixa Econômica Federal, servidor público dos mais competentes, já serviu inclusive aqui no município de Jundiaí por muito tempo, aqui presente na sessão hoje. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Silvana. Eu gostaria de pedir destaque, por gentileza, ao plenário do requerimento número 1246, de minha autoria. Portanto, Questão de ordem, senhor presidente. a vereadora Silvana pede o destaque para o requerimento de 1246. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de pedir destaque aos requerimentos do vereador Gerson Henrique Sartori, de número 1244 e 1245. Questão de ordem, senhor presidente. Portanto, destaque da vereadora Marilena Negro, de 1244 a 1245. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Gostaria de pedir destaque nos requerimentos da vereadora Marilena Negro, 1239, 1240, 1241, 1242 e 1243. Destaque do vereador Gerson Sartori, os requerimentos de número de 1239 a 1243. Vamos aguardar um pouquinho para lançar os destaques no painel. Não, acho que em destaque o requerimento de número 1246, da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Está em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui não vota, o requerimento em destaque da vereadora Silvana está aprovado. O pedido de destaque. Agora vamos ao destaque dos requerimentos do vereador Gerson Henrique Sartori, de 1244 e 1245, pedido de destaque da vereadora Marilena Negro. Um minuto, senhores vereadores.
Em votação, os pedidos de destaque. O pedido de destaque do vereador Gerson, dos requerimentos do vereador Gerson Henrique Sartori, pedido pela Marilena Negro. Com 5 senhores vereadores pela aprovação, 6 pela rejeição, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui não vota, está rejeitado o pedido de destaque. Vamos agora ao pedido de destaque feito pelo vereador Gerson Henrique Sartori, dos requerimentos da vereadora Marilena Negro, de número 1239 a 1243. Está em votação. Com 4 vereadores votando pela aprovação, 6 pela rejeição, 5 senhores vereadores ausentes, essa presença que não vota, está rejeitado o pedido de destaque do vereador Gerson Henrique Sartori. Estão em discussão os requerimentos. Com a palavra, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos ouve aqui presente na Câmara, pessoal que vai estar ouvindo à noite pela transmissão de rádio, é agora que, senhor presidente, que a onça bebe água, né? A gente fez várias discussões aqui hoje, discutimos tudo o que acontece em Brasília, do jeito que quer, discute movimento sindical. A hora que chega na hora de nós discutirmos um pouco da cidade de Jundiaí, vamos ver o que vai acontecer, não é isso, vereador Zé Dias? Vamos ver o que vai acontecer. Tentamos dar o destaque para ter a oportunidade de votar tudo junto, nós não conseguimos, quer dizer, os requerimentos não tiveram destaque. O requerimento, vereador Val, para ver o custo do Parque da Cidade, que eu estou perguntando desde janeiro de 2005, quando entrei aqui, também não consegui as 11 assinaturas. Os 5 requerimentos da vereadora Marilena Negro, nós vamos ver o que vai acontecer, e 2 desse vereador. Na última sessão nós vimos o que aconteceu, na penúltima, na antepenúltima, e que vem acontecendo aqui em vários e vários meses. Então, senhor presidente, me dou o direito aqui de falar. É muito bonito a gente discutir se o Berzuini fez a fila lá ou se não fez. É muito bonito ver se o Lula recebe massagem ou não recebe massagem. Mas eu acredito que não é menos bonito nós sabermos os custos, como são feitas as obras de Jundiaí ou como se dão as coisas aqui. É função também nossa saber isso, poder fiscalizar. E aí não adianta vir falar, vai lá na prefeitura e pergunta. Aqui eu estou falando como vereador, e não como cidadão que vai lá fazer o requerimento, também vem a resposta do jeito que quer dar. Aqui a gente está falando na função de vereador, onde nós queremos saber, tirar as dúvidas, para poder conversar certinho depois, para poder ver por que uma obra, por exemplo, que era para custar 2,5 milhões, custou 6 e está chovendo dentro. É para saber por que 60 milhões que foram gastos no Situ e hoje a população fica sofrendo esperando o ônibus. É para saber por que tem vazamento lá de esgoto, lá no Jundiaí Mirim, puseram já a placa, realizaram a obra e o vazamento continua.
é para saber por que acontece todas essas coisas e, infelizmente, os requerimentos, via de regra, são rejeitados nessa casa. Então não adianta a gente vir fazer discussão de deputado federal, porque aqui nós somos 16 vereadores. Ninguém aqui foi eleito deputado federal, mas dá para fazer a discussão como vereador. E como vereador, infelizmente, a gente não consegue. Está aí o requerimento. E se tiver algum vereador aqui que tenha resposta, até para a gente poder apoiar, eu gostaria de saber quanto custou o parque da cidade. Quais foram as empresas que prestaram serviço? O que foi que aconteceu? Eu gostaria de saber quem que acompanhou e como acompanhou a obra da rodoviária, que era para custar 2,5 milhões, custou 6 milhões, e está lá chovendo dentro, chovendo fora, chovendo por todo lado. Então são dúvidas que a gente tem e que infelizmente, para concluir, senhor presidente, que infelizmente não passaram nessa sessão, não vai passar na outra, não passou na anterior, na outra, e já faz um tempo muito grande que não passa. Espero até que, quem sabe, sob a liderança do vereador Tico, que está até animado aí com a questão do semáforo da cidade, que é importante, quem sabe tem uma luz verde aqui nessa casa e a gente tem aqui na contagem que vai ter para frente a aprovação dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão. Tendo em vista a denúncia feita aí da tribuna, com fotos, inclusive, do emissário de esgoto, ali no Jundiaí Mirim, eu quero aqui de público dizer que vou fazer contatos com os moradores ali da região do Caxambu, Jardim Veracruz, Molinari, enfim, Ivoturucaia, toda aquela região, para entrar com processo junto ao DAE para isenção da cobrança da taxa de tratamento do esgoto, visto que esse esgoto não está indo para a CSJ e sim para a represa do DAE. Então, de público aqui, vou fazer contato com as associações, com os moradores, para pedir ressarcimento dessas tarifas de esgoto que não estão sendo cobradas indevidamente da população. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jair Sartori. Eu vou estar passando às mãos do vereador Carlão essas fotos que comprovam, até para que ele possa juntar no processo aí que ele vai fazer, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Só para, antes de entrar no mérito da discussão dos meus requerimentos, eu gostaria de justificar até para o público, para entender um pouquinho, o porquê nós pedimos destaque, né, para os requerimentos, que é a forma de votar em separado cada solicitação dos vereadores. Então, como foi solicitado pela vereadora doutora Silvana o destaque para o requerimento de número 1246, nós achamos por bem também os requerimentos pedidos pelos outros vereadores tivessem o destaque, né? Em que pese, nós já tentamos destaque, já tentamos numericamente diminuir a quantidade de requerimentos para que os senhores pudessem apreciar e aprovar. Já também deixamos de utilizar a tribuna, nossa última tentativa foi não utilizar a tribuna na semana passada e conseguimos aqui a proeza de também rejeitar requerimento do presidente, que está afastado, do vereador Luiz Fernando Machado, tudo para que a gente não consiga expressar aqui as nossas intenções. Então, voltando à minha fala, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Nós estamos solicitando algumas informações que, certamente, se aprovadas aqui, facilitarão muito o desfecho, porque nós queremos saber. Nós queremos saber daquela obra social número 101. Está cheia pela cidade de placas, obra 101, 90, temos inúmeras obras. A de 101 fica lá no Jardim Novo Horizonte. E está formando piscina dentro da obra. Piscina, temos fotos, já mandamos lá para a Secretaria de Obras. A obra foi embargada, foi paralisada, tem embargo na Justiça Trabalhista por conta do não pagamento dos funcionários, que ficaram sem receber. E quem contratou? A Prefeitura. Então, nós queremos saber que solução vai ser tomada em relação à obra. Primeiro, para dar continuidade a uma obra que começou e está lá dando problema. E o outro de saúde pública, porque ali é foco criadouro de mosquito Aedes, e nós estamos aqui na iminência de um surto de dengue na região. Outro encaminhamento também de pedido de informação
é sobre a questão da publicidade, gente. Olha, aquela publicação trimestral que vem na imprensa para falar que os gastos de publicidade, da forma como vem, não me satisfaz. Se satisfaz os senhores vereadores, eu gostaria de receber mais informações, porque eu não tenho. Então, eu gostaria muito de saber, com aquela empresa que foi contratada, que é a Central Business Comunicação e Editora Limitada, o que ela tem feito? Quanto está gastando com essa empresa? Que tipo de publicidade está sendo feita? Não vejo publicidade institucional, eu vejo propaganda do bom serviço. Então, nós queremos saber mais informações, queremos um detalhamento dos gastos com publicidade, só isso. Queremos também saber de um tal convênio que está aí, eu vi no Jornal Jundiaí hoje, vi no Jornal Bom Dia, o governo do Estado está fazendo um convênio com a Prefeitura de Jundiaí, não me lembro de ter passado projeto autorizando qualquer tipo de convênio com com o governo estadual, que seja para fazer a contrapartida de infraestrutura no Jundiaí J. Só estamos sabendo pelo jornal, então essa Câmara autoriza, talvez, convênio pela imprensa. Então, queremos saber mais informações. E, entre outros assuntos de saúde, e também do complexo, contratos não explicados, você contrata uma empresa para fazer reparos constantes, a empresa Saúvas, um contrato de 2.700.000 para fazer reparos em escolas, e depois você começa a ver reparo no Centro Esportivo Dal Santo, outras ações que já estariam cobertas por um convênio, está se fazendo outros. Então, precisamos de explicações, senhores. Se vocês nos auxiliarem, evitaremos outros tipos de demandas que certamente entraremos na justiça para obtê-las. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jair Sartori. Não poderia atrapalhar ali a fala da vereadora Marilena, mas agora o PROCON está vindo para cá, vai ficar mais perto e vai dar para ver um pouco dessas propagandas, as que são enganosas, que tem alguma que é brincadeira, né? Fala que está tudo funcionando, maravilha. Então, nós vamos ver as propagandas enganosas. O PROCON está bem pertinho daqui a pouco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista que o horário já está chegando em cima para que a sessão caia, eu peço a Vossa Excelência que submeta à apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até meia hora, se necessário. Obrigado. Muito bem, vereadora. Então, está em votação a prorrogação dos trabalhos. Certo. Com 10 votos favoráveis, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado a prorrogação dos trabalhos. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Só para um esclarecimento, que eu acho que se faz esclarecimentos e que acabam, às vezes, confundindo mais do que esclarecendo. Foi dito, senhor presidente, que o destaque é dado para que se vote separadamente. Não é verdade. É verdade quando você dá o destaque. Mas a partir do momento que você tem todos os destaques, pelo meu entendimento, você passa a fazer a discussão, e a discussão sempre é englobada, e a votação também passa a ser englobada dos que estão em destaque. Você não vota separadamente. Os requerimentos ao plenário continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo essa tribuna em função do meu requerimento ao plenário de número 1246 para a realização de uma sessão especial comemorativa ao aniversário da Escola de Artes Professora Marli Hércules de Marcos, em fevereiro de 2008. Essa solicitação, senhor presidente, senhores vereadores, para mim é muito especial, porque essa escola
de Artes, da professora Marli de Marco, ela não só comemora 50 anos de suas atividades, mas ela comemora 50 anos em atividades voltadas principalmente à comunidade. Eu gostaria de citar aqui algumas das atividades feitas pela escola em prol da comunidade. Em 68, foi feita pela Escola Marli de Marco a restauração do crucifixo do Palácio da Justiça, Dr. Adriano de Oliveira, a pedido do juiz de direito, Dr. Eliomar Pontes Saraiva. E foi feita essa restauração gratuitamente. Em 83, durante a construção do orfanato Ricardo José Zalaf, foi promovida uma tarde beneficente no Grêmio CP, e cuja renda tornou possível a compra de todo o piso para a instituição. Em novembro de 99, a escola promoveu um evento chamado 4 Décadas de Arte, sobre a coordenação, inclusive, da professora Ana Raquel Morini, que se encontra aqui em plenário, e que aconteceu no Solar do Barão, com a participação de várias ex-alunas, e, em especial, com obras significativas da professora Marli. Em 2001, promoveu mais um evento beneficente que proporcionou a ida de 2 jovens da Guardinha para participar de intercâmbio do Rotary em outros países, fora do Brasil. Em 2004, promoveu um bingo beneficente, ajudando 3 entidades assistenciais de Jundiaí, o Clube do Siri, o Clube da Leide e o Lions Club. Em 2005, no centenário do Rotary Clube Internacional, promoveu o evento A Arte em Prol da Vida, cuja a renda foi oferida e, posteriormente, dividida para o fundo do Rotary Internacional e mais 15 instituições beneficentes da cidade de Jundiaí. E, em 2007, desenhou e foi aprovado o logotipo do bottom do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, graciosamente. Então, essa entidade, ela tem uma história de filantropia. Não é só de arte, não é só de ensinar a arte, desenvolver a arte em todas as suas ações, mas principalmente da filantropia, da concessão de bolsas também às pessoas carentes, mas principalmente porque, senhor presidente, a Escola Marli de Marco, em função da comemoração do seu aniversário de 50 anos, fará a doação de telas aqui para o nosso anexo, para enfeitar a Câmara Municipal, fará a doação de muitas telas e com o título As Cores da Nossa Terra. Então, senhor presidente, eu queria aqui agradecer em público a Marli de Marco, a todas as suas alunas, e dizer que será um momento muito especial para todos nós, até porque a arte também se faz com filantropia. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Os requerimentos ao plenário continuam em discussão. Não havendo senhores querendo discutir os requerimentos, eu coloco em votação o requerimento em destaque da vereadora Silvana, de número 1246. Está em votação. Com 10 senhores vereadores votando pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui não vota, o requerimento de 1246 está aprovado. Vamos colocar em votação agora os requerimentos de 1239 a 1245. Está em votação.
3 vereadores pela aprovação, 7 vereadores pela rejeição, 5 vereadores ausentes e essa presidência aqui não vota, os requerimentos de número 1239 a 1245 estão rejeitados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Estamos em votação, senhores. Não, presença. Presença. Só proclamar o resultado, a gente já vai para a questão de ordem, vossas excelências. Não. Anunciou. Anunciou sim. Anunciou que rejeitou. Agora é presença. Com 12 senhores presentes, vereadores presentes e 4 ausentes, declaro... Questão... Vamos passar ao grande expediente. Com 12 senhores presentes. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, me parece que até há um acordo, porque nós teremos uma sessão extraordinária a seguir para que houvesse abertura de mão do grande expediente. Então eu gostaria que o senhor retirasse meu nome da lista do grande expediente, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Registrado a retirada do nome do vereador Julião do grande expediente. Eu só, antes de dar a questão de ordem, vossa excelência, vereador Cachan, eu digo que o painel está confuso. A questão aqui é confusa. Para a próxima sessão, eu gostaria de conversar com os técnicos para ver se melhora essa situação. Eu só queria registrar porque fica confuso para a gente aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Então já foi mandado e-mail para a empresa para consertar, porque fica confuso para a gente que assume a presidência entender um painel que não está funcionando corretamente. Fica registrado aqui. Questão de ordem, vereador Cachan. Minha questão de ordem, senhor presidente, que conforme acordo já com os vereadores, eu também retiro minha palavra do grande expediente para que a sessão extraordinária iniciasse em breve. Portanto, retirada a palavra do vereador Cachan. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Antonelli. É a mesma questão, senhor presidente, também abrir mão da minha Questão fala. de ordem. Registrado também. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu gostaria também que fosse retirado meu nome da fala do grande expediente. Questão de ordem. Retirado, então, vereador Val. Vereador pastor Roberto Queria Conte. dar uns recados, já que eu não vou fazer uso da palavra, como foi combinado com os vereadores. Nós tivemos 2 eventos consecutivos no domingo retrasado e domingo que passou. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o seu Nardo, lá do Novo Horizonte, que nos cedeu a chácara dele. Nós tivemos um evento domingo agora, com aproximadamente mais de 700 pessoas. Foi um evento social, corte de cabelo, demos algodão doce, pipoca, preenchemos o formulário de segunda via de RG. Foi uma festa que durou a tarde inteira, então quero agradecer o seu Nardo lá da chácara e também lá no bairro de Vossa Excelência, no Tamoio, como eu até comuniquei, foi feito sábado retrasado lá no Tamoio, no Balsam, um evento do Grupo Jovem
Universal, aonde eles doaram cerca de 300 cestas básicas. Eu estive presente num dado momento lá dessa festa, ali o pessoal do Balsam, acompanhei, né? E então quero deixar registrado esses dois eventos, teve no Balsam, da Força Jovem Universal, e lá no Novo Horizonte, esse domingo agora que passou, onde também foi um evento social que a tarde inteira muitas pessoas participaram, e mês que vem nós vamos escolher um outro bairro da cidade para fazer esse evento. E dispenso a minha fala do grande expediente. Muito bem, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, de retirar minha fala, né, do grande expediente, e informar aos vereadores que integram a Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que em função da não realização da reunião na terceira sexta-feira do mês, que aconteceria no dia 16, que foi ponto facultativo, nós consultamos aqui os vereadores que integram a comissão, e a melhor data ficou para o dia 30 de novembro, não esta, mas a próxima sexta-feira, a última sexta-feira do mês. E a pauta, assim que estiver pronta, nós enviaremos a todos os vereadores e as entidades que acompanham a comissão. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu vou retirar a minha fala do grande expediente. Como não vai ter o grande expediente, eu gostaria que o senhor me desse a oportunidade de eu passar aqui à população, especialmente ali do bairro dos Fernandes. Foi enviado um ofício, uma indicação, pedindo a rede de água tratada lá na Avenida Caminho de Goiás, bairro dos Fernandes. E como lá já tem uma rede nessa estrada, e tem as travessas que não tem água. E como aqui está dizendo que lá é terrenos irregulares, como que pode ser irregulares, sendo que já tem uma rede nessa estrada, e só falta as travessas. E aqui nós recebemos um ofício dizendo: vimos por meio desta acusar o recebimento da indicação em referência relativa à implantação de rede de água e esgoto nas travessas da Avenida Caminho de Goiás, localizada no bairro dos Fernandes, e informá-lo que, conforme é de seu conhecimento, os lotes existentes no local são irregulares, razão pela qual a DAE S.A. Água e Esgoto está impedida da realização das obras até que os mesmos estejam regularizados. Senhor presidente, se lá no local já tem uma rede de água, por que essas travessas, sendo que a rede de água, vereadora Ana Vicentina Tonelli, está nos terrenos irregulares também, senhor presidente? Então eu fico pensando assim, muitas vezes, por que então deu oportunidade para uma parte do bairro e outra parte do bairro fica numa situação dessa, como um bairro que é irregular, sendo que numa parte do bairro também, senhores vereadores, é irregular e tem a água. Então eu gostaria de falar aqui com o presidente, diretor Eduardo Pereira da Silva, que aqueles moradores, eles pagam seu IPTU. E eu com certeza, a água e esgoto é direito de todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Silvana. Eu só gostaria de me congratular com a Escola Divina Providência, porque eu fui convidada para um evento que se chamou República do Saber, e foi uma coisa assim fantástica, onde os alunos discutiram questões de cidadania e chamaram profissionais de todas as áreas para que pudessem falar sobre essas questões. Então foi assim uma encenação de teatro maravilhosa, os alunos envolvidos com essas questões, os profissionais que estiveram lá de maior gabarito. Então parabenizar o Wagner Nakarato, a dona Beth da Divina, diretora da Divina, a todo o corpo docente, a todos os professores e principalmente a nossa secretária da Cultura, Penha, porque foi uma idealização dela e do Wagner Nakarato que se fizesse esse projeto. Então, parabéns a todos eles, parabéns principalmente aos alunos que participaram desse projeto. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, vendo aqui um requerimento de pesar do vereador, nosso companheiro Carlão Kubitsa,
eu peço ao senhor que determine que seja registrado em ata o falecimento da senhora Aurora Nivolone, da Vila Nambi. Dona Aurora, uma senhora batalhadora, mesmo sem o mandato eletivo, embora tenha sido candidata comigo a vereadora no ano de 82 pelo PMDB, ela não conseguiu se eleger, mas mesmo assim fazia um trabalho social muito grande na Vila Nambi. Então, que fique lavrado em ata também o pesar de toda a casa pelo falecimento da senhora Aurora Nivolone. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Solicito a Vossa Excelência que também retire minha assinatura da fala do grande expediente. Deferido, vereador. Também, questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Também para retirar e pedir para o vereador Zé Dias que transforme num requerimento essa fala, que com certeza terá o apoio desse vereador, para que nós tenhamos essas informações que ele fez agora fora dos requerimentos, mas também importante para nós, senhor presidente. Muito bem, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Meu líder. Só lembrando a vossas excelências. O que o líder falou aí? Antes de proclamar o resultado, eu queria só dizer aos senhores vereadores que daqui 10 minutos teremos sessão extraordinária, tá ok? Então, lembrando os senhores vereadores que logo após o encerramento da sessão, depois de 10 minutos, teremos sessão extraordinária. Com 13 vereadores presentes e 3 senhores vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a sessão.